explicação duvidosa da que mas é a poesia inexplicável da Descende mesmo entoada a última cantiga, em tom Opa! Viva! Meu Deus! Minha nossa! Nossa! Ui! Olá, pessoas! Nossa aula de hoje vamos falar sobre palavras bem especiais, as interjeições e as palavras denotativas. Ora, vamos começar falando sobre as interjeições. O que são interjeições? Interjeições são palavras-frase, são palavras que expressam emoções. Tá? Então, essas palavras aí, diferentemente das outras, diferentemente dos substantivos, dos adjetivos, dos verbos, elas não se relacionam a nenhuma outra palavra dentro do texto. Elas aparecem isoladamente. Então, são palavras muito especiais. Apesar de não se ligarem a nenhuma outra palavra formando frases, né, elas vão se comportar como a frase em si. Então, vamos ver exemplos de interjeições e locuções interjectivas. Quer dizer, o que são locuções interjectivas? Conjuntos de palavras, né, que equivalem a uma interjeição, ou seja, tem a mesma função de indicar o quê? De indicar emoções, né, de indicar atitudes emotivas, não racionais. Então, vamos ver exemplos. Ah, ó, bah, égua, meu Deus. Então a gente tem aí, né, essas interjeições aí. Agora veja que aí apareceram algumas assim que são bem características de determinadas regiões, né? Então, por exemplo, a interjeição bah é muito utilizada no Rio Grande do Sul. A interjeição égua, que muitas pessoas vão falar assim, ah, mas isso é uma interjeição, por exemplo, muito empregada em Belém do Pará, né, no Pará em geral. Então é uma interjeição que tem o mesmo valor exclamativo aí que o bah, por exemplo. Então a pessoa está passando ali, está numa rua, aí vê uma mulher muito bonita passando e vai falar, ah, égua, né? Égua para a mulher bonita passando. É a mesma coisa as meninas vão falar, se tiver um cara bonito passando, elas vão falar assim, égua, né? Quer dizer, não é uma coisa que vai variar em termos de gênero. Égua é uma interjeição, uma palavra invariável, portanto, né? Não vai dizer cavalo, por exemplo, numa situação dessa. Bem, então essas interjeições, né, são palavras que, como a gente pode ver, a gente vai utilizar para expressar determinadas atitudes sentimentais, não racionais, dependendo do contexto, né? Então a pessoa está lá toda empolgada com alguma coisa, aí de repente chega alguém e fala assim, ó, isso não vai acontecer, a pessoa fala, ah, quer dizer, expressando ali, né, todo o sentimento dela de não gostar daquilo que ela ouviu, por exemplo. Vamos ver outros exemplos de interjeições. Para isso, vamos chamar aqui o Maurício, que ele vai falar algumas interjeições para a gente. Vamos lá, Maurício. Então tem que falar, as interjeições elas têm que ser ditas com toda a carga emotiva que elas têm, né? Então, por exemplo, vai falar, ai não é interjeição, né? A interjeição ela precisa ser expressa com muita emoção. Então vamos lá, expressando essa palavra com bastante emoção, essa interjeição ai, ui e oba, por exemplo. Ai, ui e oba. Ah, tá vendo? Não leu como não está pondo como interjeição. Né? Para ser interjeição, tem que ter emoção. Então vamos pôr emoção nisso aí, Maurício. Ai, ui, oba. É isso aí, Maurício. Valeu. Obrigadão. Então tá, quer dizer, as interjeições, né, para que elas sejam entendidas como interjeições, elas têm que ser expressas com toda a carga emotiva que elas já traduzem em si. Curiosidades. Então, quer dizer, agora vamos falar sobre algumas coisas curiosas que acontecem quando a gente utiliza as interjeições, né? Vamos começar, por exemplo, falando sobre a interjeição Nossa Senhora, né? Então, quer dizer, obviamente a pessoa está aí surpresa com alguma coisa, vai falar, vai utilizar isso daí, e vai dizer, por exemplo, Nossa Senhora, né? Tá extremamente
emotiva com alguma coisa, está muito empolgado com alguma coisa, disso daí. Só que essa palavra, ela é oriunda, a gente sabe muito bem lá da religião, né? Como se a pessoa estivesse invocando realmente a Nossa Senhora e tal. E aí a gente acaba utilizando o quê? A gente acaba utilizando, perdendo esse valor todo que a palavra tem. Por exemplo, Nossa Senhora, sintagma nominal, núcleo, Senhora, Nossa, determinante. Só que a gente acaba entendendo essa interjeição como uma coisa só, como se fosse uma palavra só. E aí a gente diz, por exemplo, minha Nossa Senhora, né? Quer dizer, usa aí dois pronomes possessivos aí que obviamente se excluem, né? Minha Nossa Senhora, mas a gente entende isso daí sem problemas com a interjeição. Inclusive, se a gente retirar a palavra Senhora, a gente também vai ter, né, minha Nossa como uma interjeição aí, e essa interjeição sim formada apenas de pronomes possessivos. Quando você está numa situação assim, quando você é pego de surpresa, ou numa situação de apuro, que expressão que você costuma usar? Ai meu Deus, é isso mesmo. Barbaridade, tchê, como um bom gaúcho, não, mas isso é, mas, tchê, que coisa mais ruim, rapaz. Ah, Nossa Senhora, alguma coisa assim, fico chocada, né? Ai, meu Deus. Minha Nossa Senhora. Deus o livre. Minha Nossa Senhora. Caramba! Meu Deus. E você? E agora o que eu vou fazer? Ai, meu Deus. Então, quer dizer, as interjeições, elas têm esse caráter também de, muitas vezes, elas podem vir de frases, elas podem vir de agrupamentos de palavras e adquirirem, assim, toda uma característica própria delas, né? Então, por exemplo, quando a gente pega frases com a preposição viva, vamos ver, então, esses exemplos. Viva o rei. Nesse caso aí, a gente tem o quê? Uma frase optativa. Ou seja, a palavra viva aí deve ser tomada como um verbo. A gente quer que o rei viva, né? Então aí é o verbo viver associado ao rei. Então a frase é optativa, ou seja, ela expressa um desejo de que essa coisa aconteça, de que o rei viva. Que viva o rei. É equivalente a dizer isso daí, né? Vamos ver outro exemplo. Vivam os reis. Veja que, olha só, tanto a palavra viver aí, né, se comporta como verbo, que se a gente puser a palavra rei no plural, os reis, a gente vai flexionar o verbo de acordo com o substantivo. Então, vivam os reis, ou seja, que os reis vivam, que vivam os reis. Agora, essa palavra aí acaba assumindo uma carga própria de interjeição, um valor próprio de interjeição, o que nos permite também fazer essa construção. Viva aos reis, ou seja, vamos dar viva aos reis. E aí a palavra viva acaba figurando propriamente como interjeição, né? Viva, por exemplo, quando a gente está muito empolgado com alguma coisa, a gente usa essa interjeição. Viva! Né? Então, quer dizer, quando a gente grita isso daí, a gente está muito feliz com alguma coisa, quer que alguma coisa se concretize, por exemplo, a gente vai usar essa palavra não mais como verbo, mas sim como uma interjeição. Vamos falar então agora sobre as palavras denotativas. O que são as palavras denotativas? Olha, nós temos praticamente 10 classes de palavras no português, né? Então, temos o substantivo, o adjetivo, o artigo, os numerais, os pronomes, os verbos, os advérbios, as preposições, as conjunções e as interjeições. Então, 10 classes de palavras. Agora, existem palavras que não se inserem em nenhum desses grupos. Essas palavras são chamadas palavras denotativas. Então a gente vê, por exemplo, né, como que a gente pode conceituar essas palavras denotativas. Podemos dizer então que as palavras denotativas são palavras que não se inserem em nenhuma das classificações, em nenhuma das outras classes de palavras que existem no português. Agora, esse nome que elas recebem, vamos falar um pouquinho sobre esse nome, né? Palavras denotativas. Olha, significa que elas denotam alguma coisa? Sim, exatamente. Agora, a gente poderia abrir uma ampla discussão aqui. Todas as palavras denotam alguma coisa. Então, como que a gente vai reconhecer essas palavras denotativas propriamente falando? Então, quer dizer, essas palavras sem classe, né, essas palavras que não têm uma classe própria, elas são muito difíceis de a gente conseguir fazer uma conceituação específica para elas. Exatamente por isso a gente trabalha essas palavras com a relação semântica que elas traduzem, ou seja, também são palavras invariáveis, também são palavras que muitas vezes vão funcionar como elementos de ligação, como elementos de conexão, né, e por serem palavras denotativas, vão denotar alguma coisa. Então, vamos começar falando das palavras denotativas de inclusão. O que são palavras denotativas de inclusão? São aquelas
que incluem um elemento dentro de um grupo. Um elemento que, às vezes, não está incluído dentro de um grupo, acaba se incluindo graças a essas palavras. Essas palavras, já que elas não têm classe, então elas não devem ser muito usadas. Não, muito pelo contrário. Essas palavras aparecem muito no nosso dia a dia. Quer ver um exemplo de palavra denotativa de inclusão? Vamos ver aí. Eu também fiz o exercício. A gente tem aí a palavra também. Veja, a gente usa essa palavra também a todo momento, né? E essa palavra também, por incrível que pareça, não tem uma classe, ou seja, ela não se insere em nenhuma das outras 10 classes, né? Não é um substantivo, não é um advérbio, ela é uma palavra que inclui um elemento dentro do grupo. Se eu digo, eu também fiz o exercício, significa que o quê? Dentro de um grupo de pessoas que fizeram o exercício, eu estou incluído, eu estou inserido nesse grupo. É uma palavra denotativa de inclusão. Vamos ver outro exemplo. Todos vieram à aula, inclusive eu. Então temos aí a palavra clássica de inclusão, né? Inclusive, veja que a própria base de formação dela, né? A própria morfologia dela, o morfema que ela traz dentro de si, já denota essa ideia de inclusão, inclusive, né? Então é uma palavra também que não tem uma classe, não se insere naquelas classes lá. É uma palavra denotativa de inclusão. Inclusão como operador argumentativo. Ora, primeiramente, né, antes de a gente falar disso daí, vamos ver o que vem a ser um operador argumentativo. Um operador argumentativo é uma palavra que a gente insere numa frase e que acaba dizendo para a gente, traduzindo para a gente um posicionamento do falante ou do escritor a respeito do assunto que ele está analisando. As palavras denotativas de inclusão, muitas vezes, traduzem também um posicionamento diante daquilo que se afirma, diante daquilo que se fala. Vamos ver um exemplo, então, de palavra denotativa de inclusão sendo empregada como operador argumentativo. Veja, vários políticos vieram ao evento, até o governador. Quer dizer, quando a gente diz isso daí, né, que várias pessoas vieram, vários políticos vieram a um evento, até o governador, a gente está naturalmente dizendo, ou seja, está aí implícito que o governador é uma autoridade, né, que se posta numa hierarquia. Se a gente criar uma hierarquia, o governador é a autoridade máxima presente nessa cerimônia, né, nesse evento. Por quê? Ora, porque quando a gente diz todos vieram ao evento até o governador, né, quando a gente diz isso daí, até o governador, significa, por exemplo, o presidente, se ele tivesse vindo, né, naturalmente nós diríamos, vários políticos vieram ao evento, inclusive o presidente, ou até o presidente. Quando a gente diz até o governador, a gente diz que o quê? Que o governador é uma autoridade, então, que é a maior ali presente, tá? Significa que podem ter vindo outras pessoas dentro dessa hierarquia, né, que estão numa hierarquia mais baixa, num ponto mais baixo dessa hierarquia. Prefeitos, deputados, mas quando a gente diz até o governador, estamos dizendo que ele é a autoridade máxima presente, por exemplo. Palavra até. Quer dizer, a palavra até, né, a gente sabe que ela pode figurar como uma preposição, mas a gente está vendo exemplos aí em que essa palavra também se comporta como uma palavra denotativa de inclusão. Então, como é que a gente vai diferenciar esses casos em que até é preposição e até é palavra de inclusão, né? Então, vamos ver exemplos. Todos vieram até mim. Veja que nesse caso aí, né, a palavra até denota a direção a que todos vieram. Todos vieram até mim. Essa palavra aí está sendo empregada, então a palavra até, nesse caso, está se comportando como preposição, tá? Uma preposição de direção, né? Todos vieram até mim. Note o seguinte, após preposições utilizamos o quê? Pronomes do caso oblíquo, tônico, até mim, todos vieram até mim, então aparece o pronome mim aí, o pronome de primeira pessoa sendo empregado aí para poder depois, né, para poder figurar depois da palavra até a preposição. Após preposições, utilizamos pronomes do caso oblíquo, tônico. Todos vieram, até eu. Veja que nesse caso aí a palavra até, né, não está indicando mais a direção a que todos vieram. Está simplesmente incluindo, no caso, a primeira pessoa, né, eu, no grupo das pessoas que vieram. Então aí é palavra denotativa de inclusão. Então quando a gente diz todos vieram até mim, veja, pronome tônico, né, pronome oblíquo tônico. Quando eu digo todos vieram até eu estou utilizando um pronome do caso reto.
Então a gente tem aí, né, uma maneira muito simples de diferenciar a preposição até da palavra denotativa de inclusão. Quer dizer, não apenas por uma questão semântica, né, não apenas pelo significado, até a direção e até a inclusão, mas também pela própria relação sintática dos elementos. Porque até pedindo o pronome oblíquo tônico vai ser preposição. Até pedindo o pronome reto será o quê? Será palavra denotativa de inclusão. Vamos ver agora outros tipos de palavras denotativas, as palavras denotativas de exclusão. Então, ou seja, diferente, ao contrário, né, das palavras denotativas de inclusão, as de exclusão vão excluir um elemento de um grupo. Então, vamos ver alguns exemplos dessas palavras aparecendo em texto. Veja, todos vieram, exceto eu. Então veja aí que também essas palavras pedem o pronome tônico, né? Todos vieram exceto eu, né? Estou usando o pronome tônico após a palavra exceto. E essa palavra aí, que também é uma palavra que aparece comumente aí no nosso dia a dia, né? Ela não se insere também em nenhuma das classes que a gente viu anteriormente, né? Quer dizer, não se insere na classe dos substantivos, não se insere na classe dos adjetivos e enfim, nas outras também. Então, essa palavra aí é uma palavra que denota exclusão. Ela exclui eu do grupo das pessoas que vieram, né? Exclui esse elemento eu aí. Então, todos vieram, exceto eu. Eu estou excluído do grupo das pessoas que vieram. Vamos ver um outro exemplo. Os países latino-americanos, salvo o Brasil, participarão da conferência. Então, nesse caso aí, a gente tem a palavra salvo, né? A palavra salvo também retirando o Brasil do conjunto de países latino-americanos que participarão da conferência. Nesse caso, então, a palavra salvo é uma palavra denotativa de exclusão. Palavra menos. Quer dizer, assim como a palavra até, né? A palavra até lá a gente viu que pode se comportar como preposição, pode se comportar como palavra denotativa de inclusão. A palavra menos, ela também tem várias, né, possibilidades de funcionamento dentro da língua, né? Então vamos ver exemplos em que essa palavra menos é empregada e vamos discutir exatamente as diferenças de uso dessa palavra. Vamos ver o primeiro exemplo. Compre menos carne. Nesse caso aí, a palavra menos denota a quantidade indefinida, né? Veja, quando eu digo compre menos carne, eu estou dizendo para comprar determinada quantidade de carne, mas não estou precisando, não estou identificando exatamente quanto de carne deve ser comprado. Então, nesse caso aí, denota a quantidade indefinida de substantivo, é um pronome indefinido. Veja que nesse caso é um pronome indefinido adjetivo, né? Acompanha o substantivo carne. Compre menos carne. Tá acompanhando aí o substantivo, né? Vamos ver um outro exemplo em que essa palavra aparece. Trabalhe menos. Nesse caso aí, a palavra menos está modificando o sentido do verbo. Quando eu digo trabalhe, é uma coisa. Quando eu digo trabalhe menos, significa com menor intensidade. Modifica o sentido do verbo, dando a ele uma circunstância de intensidade. O que que é? É um advérbio. Então, a palavra menos pode se comportar como pronome indefinido, pode se comportar como advérbio. E vamos ver agora os casos em que ela se comporta como uma palavra denotativa de exclusão. Veja. Os alunos fizeram todas as provas, menos a de geografia. A palavra menos aí, né, agora está se comportando como uma palavra denotativa de exclusão. Ou seja, fizeram todas, à exceção de, ou seja, excluindo a prova de geografia. Assim como a gente viu que as palavras de inclusão podem funcionar como operadores argumentativos, vamos ver agora então palavras denotativas de exclusão como operadores argumentativos. Só os brasileiros ainda não aderiram à moda. Só os brasileiros ainda não aderiram à moda. Então, nesse caso aí, o que a gente vê, né? A gente vê que existe uma orientação argumentativa para que, sim, os brasileiros passem a aderir a essa moda aí, né? Então, só os brasileiros, ou seja, a pessoa quando está dizendo isso daí, está dizendo, o mundo inteiro já aderiu, menos os brasileiros. Então, está havendo aí uma sugestão de que os brasileiros devem, sim, aderir a essa moda. Vamos ver um outro exemplo. Ele comprou apenas um cachorro, né? Dependendo do contexto em que essa frase aí aparece, a pessoa poderia, por exemplo, sugerir que o quê? Que ele deveria ter comprado mais de um. Então, quando diz, né, ele comprou apenas um cachorro, né? Quer dizer, eu esperava que fosse comprado mais de um. Então, também pode denotar, essas palavras podem indicar pensamentos, né, orientações, ideias que o falante tem na hora que escreve. Vamos ver um outro exemplo. Somente um país como a Argentina para declarar a moratória. Veja que nesse caso aí, né, a palavra somente aparecendo aí naturalmente para poder excluir a Argentina de todo um grupo de outros países, ou seja, para caracterizar uma singularidade. Vamos ver agora
um caso em que as palavras denotativas, né, de exclusão, no caso a palavra só, a depender da posição em que ela aparece, a gente vai tirar conclusões diferentes a respeito do texto. Vamos ver o primeiro exemplo. Ela lavou só os pratos. Quando eu digo isso daí, olha, veja que eu tenho uma informação aí que está implícita, né? Quando eu digo ela lavou só os pratos, significa que ela lavou os pratos. Mas ela não lavou outras coisas. Por exemplo, não lavou os copos, não lavou os talheres. Então, todas essas informações a gente pode retirar graças a esse elemento, a essa palavra denotativa de exclusão que aparece nessa posição, né? Então, ela lavou só os pratos, significa que lavou os pratos e não lavou nenhuma outra coisa. Vamos ver agora se essa palavra só aparecesse numa outra posição. Vamos ver aí. Ela só lavou os pratos. Quando eu digo ela só lavou os pratos, né, eu estou dizendo primeiro que ela lavou os pratos. Agora, que ela não fez nenhuma outra coisa além de ter lavado os pratos. Ou seja, modifiquei aí, né, a posição da palavra só e naturalmente o conteúdo do texto vai todo ele se modificar. Quando eu digo lavou só os pratos, então, lavou os pratos, mas não lavou mais nada. Agora, pode ter feito outras coisas. Pode ter arrumado a casa, pode ter tirado o pó. Agora, quando eu digo ela só lavou os pratos, significa que não fez nada além disso. Vamos ver, então, agora um outro exemplo. Só ela lavou os pratos. Mesma informação implícita a gente tem. Ela lavou os pratos, né? Então, isso aí está certo. Agora, significa que ninguém mais a ajudou. Ou seja, ela fez isso sozinha, né? Então, somente ela lavou os pratos. Ninguém mais lavou os pratos. Então, veja que, a depender da posição que a gente põe esse operador argumentativo, a gente vai tirar informações diferentes do texto. Então, atenção na hora de escrever para posicionar esse elemento de acordo com aquilo que você quer dizer. Vamos ver agora palavras e locuções denotativas de explicação. Essas palavras, né, e essas locuções, ou seja, a gente não vai ter aí, nesse caso, apenas uma palavra isolada, podemos ter também um conjunto de palavras que sirvam para a mesma coisa, ou seja, para denotar uma explicação, para explicar alguma coisa que foi dita anteriormente. Vamos ver exemplos. Ela estudou toda a matéria, isto é, tirará notas boas. Veja que, né, essa locução aí, isto é, ela vai explicar uma coisa que não foi dita ou que não foi dita de maneira tão explícita na frase anterior, né? Então, ela estudou toda a matéria, isto é, tirará boas notas. Ou seja, ele explica exatamente o que quer dizer com aquela primeira afirmação. Vamos ver um outro exemplo. Ela não fez a prova, ou seja, será reprovada. Mesma coisa aí, né? A locução, ou seja, indica o quê? Indica uma explicação, né, melhor a respeito daquilo que foi dito anteriormente. Então, é o momento em que o falante diz exatamente aquilo que ele queria ter dito lá na primeira frase. Então, agora, vamos passar para palavras denotativas de retificação. Ou seja, são palavras que a gente vai usar para corrigir, né, determinadas coisas que a gente deixou anteriormente mal ditas, né, ou mal escritas, ou então que vão explicar melhor uma coisa que talvez não tenha ficado clara. Vamos ver um exemplo. Ela não veio ao colégio, ou melhor, veio, mas não assistiu às aulas. Veja que nesse exemplo aí, né, a pessoa afirma uma coisa, ela não veio ao colégio, e depois ela se corrige. Ela vai retificar aquilo que ela disse anteriormente. Quer dizer, ou melhor, veio, mas não assistiu às aulas. Palavras e locuções denotativas de exemplificação. Nesse caso, as palavras vão servir para nós apresentarmos exemplos sobre aquilo que a gente afirmou anteriormente. Vamos ver, então, exemplos. Alguns países, como os Estados Unidos, já fizeram essas reformas. Veja que a palavra como aí aparece para quê? Para introduzir um exemplo. Então, aí está como palavra denotativa de exemplificação. Vamos ver outro exemplo. Essas palavras são muito comuns. Por exemplo, também é uma palavra denotativa de inclusão. Veja que nesse caso aí a locução, por exemplo, apareceu exatamente para que a gente pudesse o quê? Exemplificar essas palavras comuns, no caso as palavras de inclusão. As palavras denotativas de realce, que são aquelas que simplesmente aparecem no texto para que nós possamos realçar um elemento, né? Ressaltar alguma ideia. Vamos ver exemplos. Eu é que não disse aquilo a ele. Veja o seguinte, eu poderia sem problema dizer, eu não disse aquilo a ele. Agora, quando eu digo eu é que não disse, eu estou reforçando a ideia de que não fui eu, né? Ou de que eu não fiz aquilo. Então, veja que nesse caso, a locução é que se comporta como uma locução denotativa de realce. Vamos ver um outro exemplo.
quase que ela não veio. Essa palavra que aí, por exemplo, a gente poderia até dizer que ela está sobrando aí, né? Quase ela não veio, já passa toda a ideia. Mas a palavra que, né, ela não está sobrando, e o falante sabe disso, por quê? Porque realça essa palavra que aparece aí, né? Quase que ele não veio. Ressalta essa palavra quase aí. Palavra denotativa de designação eis. Essa é uma palavra muito especial, por quê? Porque é uma palavra denotativa, mas ela acaba se associando a pronomes, né? Então ela acaba, muitas vezes, recebendo pronomes oblíquos átonos após ela. Então vamos ver exemplos. Eis meu irmão, quer dizer, designa, né, que aí está meu irmão, aqui está meu irmão. Eis meu irmão, palavra denotativa de designação. Vamos ver agora um outro exemplo. Eis ela, estudando como sempre. Desvio, né? Por que aí a gente tem um desvio em relação ao padrão? Porque a palavra de designação eis, sempre que aparecer um pronome após ela, esse pronome será obrigatoriamente um pronome átono, um pronome oblíquo átono. Então, eis ela, de acordo com a norma padrão, né, não deve ser empregado, tá? A gente vai ter que, então, utilizar o pronome oblíquo átono que substitui ela, no caso, os pronomes, né? Me, te, o, a, por exemplo, né? Nos, vos, os, as, por exemplo. Então, vamos ver aí como é que a gente poderia pôr essa frase de acordo com o padrão da língua. Veja, eila, estudando como sempre. Quer dizer, até nos parece um pouco estranho isso, né? Eis ela nos parece mais natural, mas de acordo com o padrão, eis ela não deve ser empregada. Então a gente deve pôr pronomes átomos. Eila. E aí, como a palavra termina em S, some o S, o pronome a vai ganhar um L aí, né? Eila, estudando como sempre. Eis que sou o palhaço, de inúmeras cores e apetrechos, uns mais engraçados que os outros. Na minha roupa exagerada e nos atrapalhamentos, transformo a tristeza em alegria. Eis que sou o palhaço, com fama de ladrão de mulher bonita e de mágico que alivia a dor e faz esquecer a realidade bruta. Eis que sou o palhaço, que dia e noite sempre ostenta um sorriso irradiante diante da plateia. Eis que sou o palhaço, mas quando tiro a maquiagem, os apetrechos, quando a multidão e as luzes fogem de mim, sou uma pessoa qualquer pessoa, igual a você, igual a qualquer um. Vamos ver agora as palavras denotativas de situação. Essas palavras situam um elemento dentro do texto, né? Então, quer dizer, muitas vezes a gente tem um contexto que a gente precisa empregar, dizer determinada coisa, mudar um assunto, e aí essas palavras aparecem simplesmente para situar aquela nossa frase dentro de um contexto. Vamos ver exemplos. Aliás, você soube o que aconteceu? Veja, às vezes as pessoas estão conversando, né? Estão falando sobre uma coisa, estão falando sobre um determinado assunto, e aí vai se mudar o assunto, ou então vai se abordar uma questão específica daquele assunto. Aliás, você soube o que aconteceu? Essa palavra, aliás, situa, então, essa pergunta dentro daquele contexto. É uma palavra denotativa de situação. Outro exemplo. Então, trouxe o dinheiro? Palavra então, também aí criando o contexto, né? Situando, nesse caso aí, a fala dentro de um contexto em que, por exemplo, não havia nada dito, né? Então as pessoas simplesmente se encontraram, por exemplo, imagina essa situação, duas pessoas se encontram e aí a primeira coisa que uma diz para a outra é, então, trouxe o dinheiro, esse então, palavra denotativa de situação. Outro exemplo, e eu nunca ouvi falar disso, horas. Então aí a gente tem a palavra e, né? Palavra denotativa de situação. Ela não está adicionando nada a nada e não está se comportando como uma conjunção aditiva, mas como uma palavra de situação. Outro exemplo. Afinal, você quer ou não participar do projeto? Então aí a palavra afinal, também palavra denotativa de situação. Vamos ver um outro exemplo. Desculpe-me, mas você não é a mijardina? Então, quer dizer, aí a gente tem a palavra mas, né, denotativa de situação também. Desculpe-me, mas veja que essa palavra aí, né, não está se comportando como uma conjunção adversativa, não está introduzindo uma ideia oposta àquilo que foi dito antes. Simplesmente situa aquela frase dentro de um contexto. Mas você não é a mijardina? Palavra denotativa de situação, a palavra mas nesse caso. Vamos ver então agora nossas dicas de estudo.
Procure, então, tentar identificar essas palavras denotativas em textos, né? E procure, principalmente, diferenciar palavras que, ora, se comportam como, por exemplo, advérbios, né? Como pronomes, com a palavra menos. Diferenciar essas palavras nos textos que você encontrar. Então, encontrou lá, vai pegar um texto qualquer, vai identificar palavras denotativas e vai tentar, quando aparecer, por exemplo, a palavra menos ou a palavra até, diferenciar se trata de uma preposição, se trata de uma palavra denotativa de inclusão, por exemplo. É isso daí, até a próxima aula. Tchau! Na aula de hoje, estudamos as interjeições e as palavras denotativas. As interjeições são palavras não racionais. Ao mesmo tempo, elas substituem toda uma frase. As palavras denotativas são aquelas que não se agrupam em nenhuma das outras classes estudadas. Não a explicação duvidosa da ciência, mas a poesia inexplicável da ciência, mesmo entoada a última inteligência, em todo A aula de palavras denotativas é uma ótima oportunidade para se reforçarem os conceitos dos operadores argumentativos, a maneira como eles aparecem no texto, a maneira como eles podem ser empregados para poder orientar melhor uma argumentação, por exemplo. não a explicação duvidosa da ciência, mas a poesia inexplicável da ciência, mesmo entoada a última inteligência, em todo